Seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Hugo e já sabes, estás no canal H Style. E neste vídeo eu vou voltar a falar de literacia financeira e no final vou mostrar a minha conta, neste caso não real, mas a virtual, com o meu nome, que é a primeira vez que eu vou fazer para vocês também poderem ir lá dar uma vista de olhos se quiserem. No entanto, faço já o disclaimer, malta, só no final do vídeo é que eu vou mostrar. Até lá temos aqui muitas coisas para esmiuçar sobre esta vertente económica dos investimentos e não só, notícias sobre literacia financeira, como eu tinha dito, mas então faço este disclaimer: se eventualmente não sabes investir, se não tens conhecimento para investir, não faças com muita malta que me comunica para o Instagram a dizer: Hugo, eu devia ter tirado a formação há mais tempo, Hugo, eu devia ter tido conhecimento antes de investir, coisas assim do género. Adquire primeiro conhecimento, pode ser comigo se quiseres, através da formação Próximo Investidor, vais ter todo o suporte que tu precisas e a aprendizagem necessária para entrar nos mercados financeiros com segurança, ou com outra pessoa qualquer que tu sintas confiança para esse intuito, ok? Isso é a única coisa aqui que eu quero que fique bem ciente. Não deves investir sem conhecimento, porque há coisas muito perigosas, como alavancagem, fazer short em vez de buy, por exemplo, estás a apostar, entre aspas, que um ativo vai desvalorizar, então faz muito cuidado com essa situação. Passando aqui o disclaimer à frente, vamos então começar aqui com, como vocês viram no título, a questão do Trump efetivamente ter assumido o controle da presidência, assumido, ou seja, foi posto lá, assumido o controle na presidência nos Estados Unidos. E o que é que isso fez efetivamente aos mercados? E fez mesmo muita coisa. Se vocês escreverem como eu pus aqui Trump e os mercados, vocês vão ver que, surpresa numa noite em que o dólar subiu com Trump Trade favorece investimento em renda fixa nos Estados Unidos. Déjà vu, Wall Street sem rally com Trump, mas o cenário é diferente de 2024, é diferente de 2016. Tem aqui inclusive alguns youtubers portugueses já a falarem sobre essas questões. Os mercados europeus não ficaram tão felizes com a vitória de Trump, mas eu percebo, tem lógica, obviamente, são mercados, paralelos, mas diferentes. E depois temos aqui: Trump dá a melhor semana em um ano à Bolsa. Portanto, só a eleição do Trump fez com que a Bolsa subisse como nunca este ano, ok? Acho isso incrível, vamos tentar tirar esta porcaria. Como vocês podem ver, então, as expectativas em relação às políticas expansionistas do vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, terça-feira, o corte de juros do Fed levaram a que os principais índices registrassem recordes neste particular deste ano. Então o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Que sim, nomeadamente a Bitcoin, que estabeleceu um máximo histórico, a ADA, que tem crescido muito e já vamos falar sobre ela. Portanto, o Trump claramente a nível, e para quem não viu o que aconteceu na altura do Covid, de facto o Trump na parte económica ajudou bastante. Vamos ver, eu não vou defender o Trump em absolutamente nada, não faz parte daquilo que é basicamente a minha política, entre aspas, defender alguém ou defender seja quem for, é basicamente a mesma coisa, peço desculpa pela redundância, mas neste particular então o Trump basicamente afeta mesmo muito a economia no sentido positivo. Talvez quem investe e tem esta parte do fator especulativo e tem esta parte da positividade, sinta isso, que efetivamente com um presidente com uma política diferente, uma política mais expansionista, de facto faça com que os investimentos subam. Vocês podem ver aqui, o S&P 500 subiu 0,38%, 0,59% o Dow Jones, portanto tudo a subir. E particularmente aqui a ADA, onde nós vamos aqui ver, ela subiu bastante. Vamos aqui ao espaço, por exemplo, do mês. Reparem a subida que, por exemplo, a ADA teve, mas também a Bitcoin. Eu estou a falar da ADA porque, efetivamente, a ADA faz toda a diferença e é um ativo que eu tenho já há algum tempo. Falo sobre a ADA Cardano. E sim, porque temos aqui que existe uma espécie de uma especulação onde a colaboração entre o fundador da Cardano e Trump, ok? A ADA parece estar a garantir mais de 100% no início de 2025 após romper uma linha de tendência de resistência de 3 anos. Portanto, a Cardano efetivamente estava um pouquinho estagnada, já muita gente mandava para baixo e tal. Não estou a dizer que para tu investires agora aqui, como eu disse, e faço o disclaimer novamente, é muito importante teres a percepção que é preciso ter conhecimento para o fazer, mas efetivamente ela rompeu então algumas tendências. E tem aqui esta parte então, nada dispara com rumores de parceria entre Hoskinson e Trump, ok? A 10 de novembro o preço da Cardano subiu mais de 20% para retomar a sua máxima de abril de 59,7. Os ganhos da criptomoeda fazem parte deste rally mais amplo do mercado de criptomoedas sob a reeleição do candidato presidencial pró-cripto, Donald Trump, em 6 de novembro. E é isto, malta. Então isto aqui faz com que o preço dos ativos efetivamente tenham subido.
O Trump é claramente amigo da economia, como vocês podem ver, até tenho aqui um gráfico que de alguma forma ajuda a compreender as linhas, e vocês reparam que a tendência de descida, que vocês podem ver aqui através destas belinhas, depois aqui tem uma tendência de subida. Malta, eu não sou especialista em gráficos, não é tudo aquilo que eu quero transmitir na formação, é mais análise fundamentalista, não estou baseado nisto, até porque é mais complexo e, na minha opinião, erróneo por causa da questão, por exemplo, este gráfico tinha uma tendência descendente, mas bastou o Trump ser eleito para automaticamente romper. Então, quem estava a fazer sorte aqui teve um pouquinho de fraca sorte. Então, sim, malta, claramente, na minha opinião, vocês podem ver aqui a tendência a ser rompida, o que faz com que possivelmente a Cardano então irá seguir agora uma tendência mais positiva. Disclaimer novamente, isto não é conselhos financeiros, até porque eu não os dou. Ensino as pessoas a investirem, ensino-te a pescar para tu depois ires pescar. Não te vou vender pescada como muita gente aí o faz. Então, basicamente, como vocês podem ver, o Trump sem dúvida que influenciou muito aqui os mercados financeiros. Não só as criptomoedas, mas mesmo os outros mercados tecnológicos, etc. Tudo subiu. E agora vamos então aqui, portanto, à minha conta na eToro. Eu tenho outras plataformas das quais uso. Vou-vos mostrar a minha carteira virtual. Para que conste, malta, a carteira virtual é-nos dada inicialmente $100.000 para nós operar. Eu comecei em 2019 na eToro e neste momento tenho 648, portanto estamos a falar de um crescimento de quase 7 vezes, 6 vezes e meia do montante inicial em qualquer coisa como 4 anos. O que é excelente. Sei que a maior parte das pessoas pode achar que, 100 mil euros é preciso ter 100 mil euros para isso, está bem, mas se fosse 10 mil tinha 65, se fosse 1000 tinha 6.500. Não deixa de ser um excelente achievement neste sentido, obviamente mantendo a coerência dos investimentos. Sendo que estamos aqui num hype, naturalmente, das criptos e também elas próprias ajudaram nesse sentido. Malta, podem procurar, obviamente o meu nome está aqui, Hugo Santos, aqui pelo 88, podem procurar. Isto remete-se a um e-mail já muito antiguinho. E sim, podem verificar a carteira. A única coisa que eu faço é disclaimer: não invistam sem conhecimento. Para isso têm a página Próximo Investidor ou o meu Instagram, hs.style, onde podem tirar a formação e então aí entrar para o grupo e com certeza saberem investir de uma forma muito mais segura, sem fazerem precipitações. E não se esqueçam, sempre a longo prazo. Se eu tivesse investido e no dia a seguir os $100.000, por exemplo, nos ativos que investi, e no dia a seguir ou 2 dias depois ou uma semana depois tivesse tirado, possivelmente até podia nem ter lucro. Mas 4 anos e pouco depois, o que temos então é um valor completamente diferente e disparo nesse sentido. Malta, com isto, naturalmente aqui na parte da eToro vocês também podem copiar, portanto tudo aquilo que eu fizer vocês vão copiar e vão crescer basicamente comigo. Isso é uma coisa interessante que, por exemplo, a eToro tem, mas que naturalmente eu sugiro que faças isso com a tua própria autonomia, sendo que o que eu aconselho sempre é as pessoas a investirem por elas próprias, embora isso é uma possibilidade. Vocês podem ver aqui então, eu tenho neste momento 6 copiadores, pouquinho, também nunca divulguei muito isto, mesmo assim tem gente a copiar, e 489 seguidores aqui na eToro. Sendo que, para quem não sabe, em SEO, no final do ano passado, eu fiquei então em 45º a nível mundial dos investidores populares, portanto com um crescimento de 73% em 2 anos, o que é super interessante. Algo que me orgulho bastante, até temos ali a bandeirazinha de Portugal, acho sinceramente interessante e foi algo que me deixou extremamente feliz. Estar entre os 50 maiores investidores na eToro, obviamente, no mundo, é algo fabuloso. Malta, posto isto, obviamente, eu gostava muito de saber a tua opinião sobre o que é que tu achas, e já que estamos aqui num espírito natalício, quero que te dês a tua opinião, não quero mais outros presentes, é a tua opinião, o teu comentário, o teu like neste vídeo. Quero que tu me digas o que é que tu achas então, o que é que o Trump de facto pode fazer pelos mercados financeiros, se achas que é ótimo para os mercados financeiros, qual a tua opinião sobre, neste momento, para onde é que tu achas que pode a Cardano ir, para onde é que tu achas que a Bitcoin pode ir, máximos, e o que é que tu achas aí desta nova fase que nós vamos ter na economia mundial? Eu confesso que nos últimos anos os mercados têm estado um pouquinho estagnados, apesar disso o meu crescimento ter sido sustentável, mas espero que a 2025 seja um daqueles anos mesmo para partir tudo. Portanto, quero a tua opinião sobre isso, desejo-te um excelente dia, até ao próximo vídeo, um forte abraço. Fui. A pergunta que eu mais recebo é: Hugo, como é que eu posso mudar a minha vida? Como é que eu posso ser mais bem sucedido? Como é que eu posso ter mais liberdade financeira? A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. O que tu tens que fazer basicamente é ganhar conhecimento em áreas que tu desconheces que te podem gerar mais rendimentos. Desde 2020 que eu criei a formação Próximo Investidor e 2021 a formação Negócios Auto. Em ambas as formações já são mais de 2 centenas de pessoas que tiraram a formação e que fazem parte de grupos
que juntos se elevam todos os dias. E a satisfação das mesmas, normalmente, é desta forma que tu podes ver aqui. O conhecimento é sempre aquela chave que abre todas as portas e com o conhecimento, obviamente, tu vais conseguir entrar noutras áreas e conseguir prosperar noutras áreas. Por isso, não percas tempo, manda-me mensagem e se quiseres entrar então para este mundo dos investimentos e dos negócios auto, comunica.